O contexto geral do início das revoltas nativistas é um contexto relacionado ao fim da União Ibérica. A coroa, a coroa portuguesa vai ser restaurada em 1640 e para conseguir essa restauração, eles têm que fazer várias concessões para ter apoio da Holanda e da Inglaterra. A Holanda e a Inglaterra foram as duas monarquias que estenderam a mão, vamos dizer assim, apoiando a família dos Bragança, que é a família que vai entrar no poder em Portugal após o período da União Ibérica. Então, obter esse apoio teve um custo, e esse custo é um custo em acordos comerciais com a Inglaterra, por exemplo, que são os acordos feitos em 1643, que vão ser renovados depois em 1703 e vão ser o famoso Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Mituim. E no caso da Holanda, a Holanda vai negociar a permanência dos holandeses na região do Nordeste. Nós já estudamos. Então, essa negociação feita com a Holanda e com a Inglaterra não foi vantajosa a, para Portugal. Ao contrário, ela foi muito desvantajosa, mas Portugal precisava do apoio desses dois países para que essa família pudesse ter prestígio político e conseguir assumir o poder. Então, não havia muito outra solução. Em abril de 1641, nós vamos ter a revolta do Amador Bueno. Amador Bueno foi proclamado rei de São Paulo, mas contra a sua vontade. Havia uma interpretação ali de ameaça aos interesses espanhóis na região. E também havia uma tensão entre os jesuítas e os bandeirantes nesse período, por causa da escravidão indígena. E vai ocorrer uma botada dos padres para fora, os colonos vão tirar os jesuítas da cidade. Esse tipo de episódio vai se repetir também em outras províncias, mas os jesuítas permanecem no Brasil. Eles vão sair só no próximo século, definitivamente. A tendência agora é ir cada vez mais para o interior e ficar cada vez mais distante dos centros da colonização. A revolta do Nosso Pai, em Pernambuco, é também uma rebelião local, mais ligada a problemas de corrupção, a conivência com franceses em partes do litoral, e houve uma deposição e a morte do governador. A Guerra dos Emboabas é um movimento de revolta nativista importante para nós. Se falarmos hoje, ela aconteceu em Minas Gerais, porém, na época, ela aconteceu na capitania de São Vicente, que é o estado de São Paulo. O que acontece aí? Um embate entre os vicentinos, ou seja, o pessoal aqui de São Paulo, e os forasteiros, que seriam os emboabas, que é o pessoal que vem ou de outras capitanias e principalmente os que vêm de Portugal. Então, o pessoal aqui da capitania queria uma exclusividade na extração de ouro e também uma exclusividade no comércio, mas o governo português vai liberar para comerciantes portugueses virem fazer o comércio na região das Minas, o que vai deixar o pessoal muito revoltado. Então, o que eles procuram fazer? Eles tentam barrar o acesso à região mineira. O governo português vai se opor e isso vai acabar acontecendo que a região onde tem ouro vai se tornar uma capitania separada, que é a capitania de Minas Gerais, e São Paulo perde uma parte, que fica então para a capitania de Minas Gerais. Então, houve uma divisão ali, houve uma perda, né, de uma parte da nossa capitania para a formação da capitania das Minas Gerais. A revolta de Vila Rica é na mesma região das Minas, porém o contexto é um pouco diferente, porque nós estamos já mais no contexto do arroxo colonial mesmo, onde a coroa portuguesa vai começar a intensificar o fiscalismo, ou seja, intensificar a cobrança de impostos e vai tentar ter um controle maior da região mineira.
Então, principalmente os comerciantes da região se colocam contra esse abuso fiscal do governo português. E acaba isso se caracterizando na figura do governador, o Conde de Assumar. Os mineradores querem a redução dos impostos, a abolição dos monopólios de venda, né, de comércio que os portugueses tinham aí, e o fim das casas de fundição. Outro ponto importante é a comercialização com ouro em pó. O uso de ouro em pó para fazer comércio vai ser proibido pelo governo português. E um dos pontos principais de embate vai ser esse. O líder da revolta vai ser preso, vai ser julgado e vai ser enforcado. Ele foi esquartejado, assim como Tiradentes. Era uma penalidade triste, né, muito agressiva, mas comum nesse período que nós estamos estudando. A revolta de Nosso Pai é uma revolta contra o governador da região de Pernambuco. Aí nós temos já a questão da cobrança de impostos na região pernambucana. Nós temos também problemas de corrupção, né? E divergências entre o pessoal da região e o governador. O líder foi o Jerônimo Barbalho e acabou depondo o governador. Ele acabou também sendo preso. A revolta dos irmãos Beckman fala de um aspecto importante de conflito em relação à companhia de comércio do Grão-Pará, que vendia escravos para a região, comprava o produto deles, que em maior parte é o algodão. Nós temos um pouco de tabaco, nós temos anil, mas em maior parte é o algodão. Então, eles reclamavam que a companhia de comércio estava passando a perna neles, né? Estava fazendo o comércio de forma incorreta, mas a companhia de comércio também reclamava que eles não estavam comprando os escravos africanos porque estavam usando o escravo nativo, o escravo indígena, que era muito comum na região. Então, existe essa divergência de interesses entre os colonos e entre o pessoal da companhia. Nós temos dois irmãos que vão liderar a revolta de Beckmans, né, o Manuel e o Tomás, e no finalzinho aí do século XVII, e um deles chega aí lá em Portugal para fazer, né, a sua denúncia contra a companhia. Porém, o governo português não vai aceitar a oposição do Beckmans e a companhia não cumpre os acordos e os dois irmãos acabam sendo condenados, né, julgados, condenados e ambos vão ser mortos. Então, ali no caso da revolta de Beckmans, que é no Maranhão, nós temos também uma divergência em relação à questão da mão de obra. Quanto mais nós formos para o interior, mais difícil vai ser o uso da mão de obra escrava africana, como o governo de Portugal tensionava. Vai ser cada vez mais o uso da mão de obra indígena. E nós temos a lei, né? Vamos dizer assim, a regra portuguesa é para o uso de escravos. E, mais uma vez, ela vai tomar a situação para os colonos, desculpa, para o comerciante português e os colonos vão ficar sendo denegridos. Então a gente percebe aí, né? Nessas revoltas que nós estamos estudando, o conflito sempre é o interesse português e o interesse do colono. É um interesse regional, são questões pontuais, ou seja, cada região tem o seu ponto principal de discussão, mas o que a gente observa é que sempre o que o colono precisa, ele não vai conseguir. A coroa não vai dar ganho de causa para o colono. Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates é um reflexo da decadência da produção de açúcar na região pernambucana após a saída dos holandeses.
os holandeses levaram as técnicas, o conhecimento e tinham mercado já, além das refinarias, em algumas cidades holandesas, e dessa maneira eles levaram o negócio do açúcar para outra região e deixaram os senhores de engenho numa situação de endividamento. À medida que o tempo foi passando, esses senhores de engenho endividados com os comerciantes portugueses que trazem as mercadorias vão entrando numa animosidade, numa rivalidade. A grande questão é que a tendência do açúcar não é melhorar nesse momento. A tendência do açúcar, ao contrário, é ter uma concorrência desvantajosa com o comércio que os holandeses faziam. Mais para frente, os holandeses vão perder o comércio de açúcar da região antilhana e o açúcar brasileiro volta a ter um grande espaço no exterior, mas ainda vai demorar um pouco. Então, nessa situação de rivalidade, os senhores de açúcar começam a confrontar os comerciantes para não ter que pagar as dívidas. E esse confrontamento acaba virando a Guerra dos Mascates. Por que mascate? Mascate é o vendedor ambulante, a pessoa que sai de lugar em lugar, às vezes ele tem um burro, às vezes ele vai só a pé, vendendo todo tipo de pequena mercadoria. Então, é uma maneira pejorativa, né, de se referir aos comerciantes portugueses que, na verdade, faziam um comércio de trazer e levar mercadorias para Portugal. E eles estavam localizados em Recife. Então, o vilarejo, né, de Recife entra em guerra com o vilarejo, na verdade, uma cidade já de Olinda. E Olinda tem Câmara Municipal, então por isso todas as decisões que são tomadas na região são tomadas em Olinda, e dessa maneira Olinda consegue se sobrepor a Recife e impedir a cobrança das dívidas. Isso vira um conflito envolvendo até embarcações, tem uma ponte entre as duas cidades, essa ponte vai ficar dividida, né, entre o lado de Recife e o lado de Olinda. Como que a coroa portuguesa vai resolver? Ela vai resolver transformando o Recife na capital e tirando os direitos regionais de Olinda. Então, o que nós observamos até aqui? Nós observamos que todos esses conflitos são conflitos regionais. Eles não têm uma grande abrangência e eles ainda não têm as ideias do iluminismo para poder ter um respaldo em termos de emancipação. Eles não procuram romper com Portugal, mas em todos eles que nós vimos, vamos aí colocar alguns, principalmente Guerra dos Emboabas, ou, por exemplo, a Guerra dos Mascates, que estamos vendo agora, ou ainda na revolta do Filipe dos Santos, né? O ganho de causa é para o lado português, o lado da coroa, e os brasileiros ficam em desvantagem. Então, isso vai criando uma oposição entre brasileiros e portugueses, e essa oposição que existe vai depois aparecer em movimentos já de caráter emancipatório.